2025 tá sendo um ano incrível pros fãs de Dexter, e como eu faço parte desse seleto grupo de 5 pessoas, eu tô aqui pra compartilhar as minhas opiniões sobre Pecado Original, então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Essa informação pode ser uma surpresa pra quem acompanha o meu canal, mas Dexter sempre foi uma das minhas séries preferidas e com certeza é a série que eu mais assisti em toda a minha vida. Só ano passado eu maratonei Dexter 3 vezes, porque essa é a minha série conforto, o que chega a ser meio preocupante talvez. E como todo fã de Dexter, eu tô me sentindo abençoada em 2025 porque foram lançadas 2 novas séries desse universo. Pecado Original, focada na juventude do Dexter e como ele se tornou um serial killer, e Ressurreição, que como o próprio nome indica, é mais uma tentativa de dar um final interessante para esse personagem. O primeiro final é de 2013, quando a série terminou depois de 8 temporadas, e foi uma grande decepção. Se você procurar qualquer lista de séries com os piores finais, você vai encontrar Dexter. E se você não encontrar, tem alguma coisa errada nessa lista. Quase 10 anos depois, a Showtime decidiu lançar New Blood, que seria uma espécie de 9ª temporada para ver se eles conseguiam agradar os fãs da série com um novo final. Algumas pessoas gostaram de New Blood, o que é um choque pra mim, porque na minha opinião, eles conseguiram fazer um final ainda pior do que o primeiro. Eu não achei que isso fosse possível, mas sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram. Agora, uma coisa que a gente não pode negar é que a Showtime é esforçada e não desiste nunca, porque apesar de todas as críticas, eles decidiram lançar mais 2 séries e tentar um terceiro final. Eu acho que na terceira tentativa vai, gente, porque não é possível errar 3 vezes. Apesar de Pecado Original ser um prequel, ou seja, de narrar fatos anteriores à série original, eu acho que a melhor opção é assistir Dexter seguindo a cronologia de lançamento mesmo. As 8 temporadas, New Blood, e eu sinto muito por quem vai ter que passar por esse castigo do monstro. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Pelo menos isso aí eu já passei, já vi uma vez só também, para não ter que ver de novo. Pecado Original e Ressurreição, que ainda não acabou e tá saindo um episódio por semana no Paramount+. Eu assisti os primeiros episódios de Ressurreição, mas eu parei pra esperar a série terminar e decidi assistir Pecado Original mais uma vez pra gravar esse vídeo. Antes de compartilhar as minhas opiniões, eu quero avisar que a partir de agora eu vou dar spoilers do cânone de Dexter e de Pecado Original, então se você ainda não assistiu essas séries, eu recomendo que você assista primeiro e volte aqui depois. Pecado Original, na verdade, estreou em dezembro de 2024 no Paramount+, mas como saiu um episódio por semana, quase toda a temporada foi ao ar em 2025. A série é ambientada em Miami dos anos 90, o que foi um refresco pra mim, porque eu peguei ranço de Iron Lake, eu não aguentava mais ver neve, gente. Eu queria sol, calor, música cubana, eu queria ver aquelas roupas cheias de suor, e a trilha sonora de Dexter também, que fez muita falta em New Blood. Enfim, eu acho que eles descaracterizaram muito a série naquela 9ª temporada, e agora tentaram retornar às origens. Literalmente, inclusive. Em Pecado Original, eles também voltaram com a abertura icônica da série, mas com uma versão alternativa que eu achei maravilhosa. Eu tenho a impressão de que essa série é um presente para os fãs de Dexter, porque tem muitas referências e até um pouco de fanservice, desde a abertura, como eu falei, até alguns detalhes, tipo quando a Maria menciona o Miguel Prado, quando o Brian pinta as unhas da mãe ou quando passa um caminhão de gelo andando por Miami. Nesse prequel, a gente acompanha Dexter com 20 anos e recém-formado quando ele começa a trabalhar na polícia de Miami como estagiário forense. Pecado Original também narra o início da jornada do Dexter como serial killer e como ele colocou em prática o famoso código ensinado pelo seu pai adotivo, o Harry Morgan. Pra ser sincera, eu tava muito mais animada com Ressurreição, porque eu acho o prequel uma coisa meio arriscada. Eu tenho a impressão de que pode parecer uma paródia da obra original. É outro contexto, é outro momento histórico e principalmente outro elenco interpretando personagens muito conhecidos. Eu confesso que isso me causou um estranhamento no começo, porque é muito esquisito não ver o Michael C. Hall interpretando Dexter, mas eu acho que o Patrick Gibson fez um bom trabalho. Dá pra perceber que ele estudou para reproduzir os maneirismos do Dexter, o olhar, o sorriso, o humor irônico e até o jeito de comer do personagem. Isso eu achei fantástico. E mesmo assim eu não acho que parece uma paródia ou uma cópia do Michael C. Hall, porque o Patrick Gibson conseguiu imprimir a sua própria marca num Dexter ainda jovem, inexperiente e inseguro. A única coisa que não precisava era daquele cabelo no começo da série, gente, mas eu acho que foi de propósito pra ficar feio mesmo e combinar com a peruca horrível que o Michael C. Hall usava nos flashbacks quando a série
série mostrava o personagem na juventude. E já que eu tô falando sobre o elenco, em Pecado Original, o Harry é interpretado pelo ator Christian Slater. E isso me gerou um incômodo, assim, um estranhamento. Eu não tava conseguindo me conectar com a série. Não que o Christian Slater seja um ator ruim, mas é que o Harry tá muito diferente nessa série. E eu nem tô falando só fisicamente, mas sobre toda a imagem e a construção do personagem. O que me causou incômodo no começo, depois se tornou um ponto positivo pra mim, porque o Harry de Pecado Original me parece muito mais verossímil do que o Harry do cânone. Até porque na série original a gente só conhece esse personagem através das memórias e do subconsciente do Dexter. E o Harry tinha uma cara de coitado que às vezes me irritava um pouco. Eu gosto daquele ator, pra mim ele sempre vai ser o Harry e ele tá de volta em Ressurreição, mas não dá pra negar que ele parecia só um pobre pai atormentado por ter criado um filho serial killer. E talvez justamente porque ele tá ali só no subconsciente do Dexter. Mas em Pecado Original, ele parece ter outras camadas mais complexas. E por falar em camadas mais complexas, eu não acho que a série fez jus ao legado da Deborah. O meu problema nem foi com a Molly Brown, apesar de que eu não entendi porque eles escalaram uma atriz com 30 anos pra interpretar uma adolescente de 17, mas até aí tudo bem, e o Patrick Gibson também tem 30 e não 20. O meu problema com a Deborah foi o roteiro e talvez até a direção, porque eu achei essa personagem muito exagerada. Eu acho que eles erraram o tom. Todo mundo sabe que a Deborah sempre teve um jeito impulsivo, ela sempre falou muito palavrão, e ela tinha problemas com o pai por se sentir preterida e por achar que o Dexter era o filho preferido. Só que em Pecado Original, a Deborah tá muito chata, e eu sei que ela era adolescente, mas às vezes eu tinha vontade de parar de assistir quando ela aparecia, o que é um absurdo, porque eu sempre amei a Deborah e eu acho que ela é uma das personagens mais injustiçadas da ficção. Ela teve pai ausente, ficou noiva de um assassino, quase morreu por causa dele, viu o namorado morrer na sua frente, se apaixonou pelo irmão, descobriu que ele era um serial killer e ainda morreu no último episódio da série. Eu achei que Pecado Original poderia homenagear a Deborah de alguma forma, mas eles só repetiram um enredo que já estava bem cansativo. Mais uma vez, ela se envolve com um homem e aí ela sofre as consequências de um relacionamento conturbado. A Deborah é uma personagem tão interessante e mesmo assim a série sempre resumiu a história dela a algum homem. Primeiro o pai, o Dexter, o Brian, o Anton, o Lundy, o Quinn e agora esse tal de Jill, que é um nepo baby do tráfico. Eu não acho que esse aspecto negativo tenha prejudicado a minha experiência com a série, mas eu fiquei decepcionada com o enredo que deram pra Deborah em Pecado Original. E por falar em enredo, eu acho que a série teve um ponto alto e um ponto baixo nesse sentido. O ponto alto foi o Brian e o passado familiar do Dexter. A gente já conhecia essa história, mas Pecado Original preencheu algumas lacunas e atribuiu mais responsabilidade ao Harry pelo que aconteceu com a Laura Moser. Aliás, eu amei que a série mostrou como ele foi um homem horrível. Pra começar, ele foi negligente com o primeiro filho. Eu sei que acidentes acontecem, mas parece que o Harry estava cuidando de uma criança que ainda nem tinha 3 anos, enquanto a esposa saiu de casa. E aí ele ficou bebendo e assistindo o jogo com a porta aberta e uma piscina descoberta. Apesar de triste, eu achei interessante a inclusão dessa história, porque dá pra entender um pouco melhor o apego que o Harry sentiu logo de cara pelo Dexter. Ele tinha perdido um filho daquela idade, então talvez ele tenha visto no Dexter uma espécie de substituto desse menino que morreu e que ele não conseguiu salvar, e aí ele passou a vida inteira tentando salvar o Dexter. A morte dessa criança foi um acidente, mas o Harry também foi um péssimo marido porque ele traiu a esposa que ainda estava em luto pela perda do filho. E ele foi extremamente irresponsável com a Laura, pra dizer o mínimo, né, gente? Porque na real ele foi um grande cafajeste. Harry já tinha colocado a mulher numa situação super perigosa. E tudo bem, eu sei que foi escolha dela virar informante para não ser presa, mas ela ficou 1 ano sendo obrigada a trabalhar para a polícia numa operação extremamente arriscada. A Laura queria fugir porque estava com medo do que poderia acontecer com ela e com os filhos, mas ela acreditou nas promessas do Harry, que disse que ia proteger a família. E a coitada acreditou porque estava apaixonada. Se o Harry não tivesse se envolvido com a Laura, talvez ela não tivesse morrido, porque os traficantes viram os dois juntos. E aí já era, né, gente? Eles sequestraram a mulher e os filhos e levaram os 3 pro famigerado container onde tudo começou. Eu sempre achei estranha aquela cena do Harry salvando só o Dexter e deixando o Brian no container. E agora, em Pecado Original, a gente descobriu que ele até pretendia adotar os 2, mas o menino mais velho estava obviamente mais traumatizado. O Brian se tornou uma pessoa horrível e eu não tô aqui pra defender esse personagem,
mas quando ele era criança, ele foi totalmente negligenciado. De certa forma, o Harry acabou com a família dele, ele viu a mãe ser assassinada e ficou 3 dias naquele container, né? É óbvio que ele precisava de ajuda profissional, mas simplesmente colocaram o menino numa casa com o amante da mãe e esperavam que fosse ficar tudo bem. Eu senti tanta raiva do Harry em Pecado Original que eu fiquei desejando que a série mudasse a morte dele. Eu quero que o Brian volte, mate o Harry e forje uma overdose de remédio, que é como a gente sabe que esse personagem morreu. Geralmente eu não gosto que mudem muito o cânone, mas se isso acontecer, eu vou passar esse pano. Ainda sobre o Brian, eu achei muito interessante o fato de que o primeiro caso que o Dexter investiga quando entra na polícia é justamente uma série de assassinatos do próprio irmão. Não foi um super plot twist, mas foi muito legal de assistir o Harry investigando e descobrindo que o Brian se tornou um serial killer. Outra coisa que eu achei genial é que, mesmo sem saber, o Dexter teve a ideia de desmembrar suas vítimas por causa do irmão, assim, um irmão inspirando o outro, gente, é lindo isso. Enfim, na minha opinião, toda essa parte do passado do Dexter e dos assassinatos do Brian foram o ponto alto de Pecado Original. Mas o ponto baixo da série foi justamente o vilão principal. Cada temporada de Dexter sempre teve um grande antagonista e o melhor deles, não tem jeito, continua sendo o Trinity. Sempre será o Trinity e ninguém vai superar. Eu nunca vou superar. Eu até gostei da escolha do assassino em Pecado Original, porque eu adoro o Patrick Dempsey e quando eu vi que ele tinha sido escalado pra fazer essa série, eu pensei que eram os meus mundos colidindo. Derek Shepherd na mesa de Dexter Morgan era tudo que eu precisava e não sabia. Eu também acho uma boa sacada que o vilão dessa temporada seja o capitão da polícia de Miami, porque foge um pouco do esperado, só que o roteiro foi muito fraco. E as motivações do Spencer não tinham fundamento. Eu sei que, infelizmente, não é tão incomum que homens matem os próprios filhos como forma de vingança contra as ex-namoradas e esposas, mas não fez sentido o Spencer sequestrar outra criança primeiro, o filho de um juiz. Por que ele fez isso? E aí, ele seguiu o mesmo método. Ele cortou o dedo dos meninos no 4º dia de sequestro, ele enviou o membro amputado para a polícia, ofereceu sempre a mesma comida para eles. Enfim, a série criou uma expectativa de que aquele seria um grande serial killer com um método, um modus operandi, mas na verdade era um homem horrível, motivado pela misoginia e pelo ódio causado por uma traição. Talvez tivesse ficado mais verossímil se ele só tivesse sequestrado e tentado assassinar o próprio filho, sem matar outra criança antes, porque essa parte ficou inconsistente, não fez sentido. Por causa desses pontos negativos, eu acho que Pecado Original não se iguala às melhores temporadas de Dexter, que são as 4 primeiras, na minha opinião. Mas a série é muito melhor do que New Blood, e só isso já me deixou feliz e animada para as próximas temporadas. A segunda ainda não tem uma data de estreia, mas a série foi renovada, então provavelmente ano que vem teremos a continuação de Pecado Original. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você quiser compartilhar a sua opinião sobre a série, fica à vontade para comentar aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Abracinho vocês. Beijo. Tchau. Esse é o primeiro vídeo que eu posto aqui no canal depois de abrir o Apoia-se. Por isso, dessa vez, eu queria ler o nome das pessoas que já estão assinando e ajudando a manter o meu trabalho. Lembrando que hoje é dia 15 de agosto, então se até o dia da publicação desse vídeo outra pessoa assinar o Apoia-se, eu vou escrever o nome dela aqui nos créditos. E agora vamos lá, gente. Eu acho que eu vou me sentir o Faustão nesse momento. Rodrigo, Caroline, Débora, João Vitor, Silvia, Thay, Bárbara sem acento, Júlia, Isadora, Paula, Li, Nádia, Denise, Fernanda, Amanda, Elizabeth, Marcela, Maiara e Maria Eduarda. Gente, eu não tenho nem palavras, eu só queria agradecer por vocês acreditarem e apoiarem o meu trabalho.